Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Muito feliz em entrevista. recebê-la conosco aqui hoje no Movimento Café com Poemas Sorocaba, a escritora Shirley Ferro. Pegue aí o cafezinho de vocês, o chazinho, e vem aqui num bate-papo muito especial com essa Muito a nos escritora. falar e a compartilhar conosco nessa Shirley tarde. Ferro é uma garotinha de 66 anos, escreve poesias desde os 12 anos e aos 16 ela já ganhou um concurso promovido É pelo autora Jornal de do Bairro. 4 livros solos: Gotas de Amor em Poesia, 2023, Reflexo da Minha Alma, Uma Jornada de Amor em 2024, Um Olhar de Amor em 2025 e também esse ano ela vai lançar, está para lançar o seu livro muito especial, A Essência Não Tem Deficiência, que é com tradução em braille. E é sobre este livro em especial que falaremos nesta tarde. Ela é membro e vice-presidente da Academia Mundial de Letras da Humanidade, membro efetivo da Academia Internacional de Literatura de Nova York e membro fundador da Academia de Bucareste, Romênia. Recebeu muitos prêmios pela sua poesia e ela também é voluntária em hospitais de câncer, leva o conforto através das poesias, faz rodas de terapia com poesias para doentes e acompanhantes no Hospital do Lá Amor nesse de mesmo Jales. hospital, ela tem um quadro com a foto e a poesia Amor e Fé. Faz trabalho voluntário online com quase 60 pessoas semanalmente, com, com pessoas que têm, infelizmente, a doença do câncer, depressão, ansiedade e síndromes Também, diversas. gente, eu não posso deixar de compartilhar com vocês que Shirley Ferro é nada mais, nada menos que sobrinha neta do ilustríssimo escritor Graciliano Ramos. E agora eu vou convidá-la para estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre a carreira dela, sobre o seu trabalho e, em especial, sobre o seu A livro essência não tem Olá, deficiência. Shirley. Seja muito bem-vinda aqui conosco nessa tarde, onde a gente vai falar um pouquinho aí do seu trabalho, um pouquinho da sua trajetória na literatura, e em especial sobre o seu livro A Essência Não Tem Perfeito. Seja Deficiência. muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui conosco nessa tarde. Agradeço muito por você ter aceitado o nosso Ok, convite. boa tarde a todos. Foi imensa alegria que eu aceitei este convite, né? Você é a primeira que eu vou dar entrevista sobre o livro, tem mais três marcadas. Nossa, que honra! É uma honra para nós aqui, viu, do movimento. Inclusive, tem uma entrevista com a Academia de Literatura de Nova York, que eu faço parte, também sobre este livro, né? E que eu vou estar participando de um concurso com ele lá, porque eu estou pegando o selo de acessibilidade internacional. Aí eu Ah, posso participar em qualquer lugar, que né? bacana. É muito especial. Esse seu É, trabalho é muito especial e tem uma relevância muito importante para a nossa sociedade. Não só aqui, né, no Brasil, como você já está atingindo até internacionalmente, mas para toda a sociedade de todo o mundo, né? Porque sim, é um tema extremamente importante, necessário. As pessoas com necessidades especiais, elas precisam dessa representatividade, precisa de vozes, precisa de olhares, precisa desse abraço, desse carinho, desse afago que você está dando com o seu trabalho. Parabéns. muito obrigada. Bem, eu vou falar um pouquinho. Eu comecei a escrever aos 12 anos de idade, fazia muitas poesias para as professoras, para os colegas, para o papai, para a mamãe, Que né? bacana. Todo mundo, é muito bonitinho, e eu continuei escrevendo. E é, eu tenho muita facilidade de escrever, e com a prática ela só aumenta, né? Para você ter uma ideia, eu tenho aí mais de 2.000 poesias inéditas ainda, né? Então, é muita coisa. Eu trabalho até 2 horas da manhã, sempre escrevendo. Então, é,
tive a minha parte, o tempo, né? Porque você casa, tem trabalho, os Sim. filhos, tudo para dar conta, não dá para ficar escrevendo poesias, né? Tem contas Verdade. para pagar. Mas sempre escrevi, fui guardando, né? E mas eu só criei realmente coragem de escrever um livro e largar tudo para o alto e falar agora eu vou me dedicar à poesia com 60 anos, tá? Nossa. Porque eu trabalhava de auditora, eu sou contadora, sou economista, né? Era realmente um trabalho financeiramente muito rentável, mas que me deixava muito estressada. E quando eu falei, vou largar tudo, meu marido ficou maluco, né? Como? Como você vai largar? Eu falei, vou largar. Não, mas tem as contas para pagar. Eu falei, vou vender meu carro, eu vou viver de poesia, né? E ninguém acreditou que eu faria isso e fiz. E Nossa, fiz. que E, coragem. E é, que bom exemplo para nós. Porque eu, eu imagino, desculpa, eu te interromper só um minutinho. Eu imagino que para uma poeta, uma poetisa brilhante como você, com tantos livros publicados em tão pouco tempo, como foi difícil para você, né, abdicar desse talento, desse dom, desse talento que você tem para trabalhar com exatas, números, números, números. muito, Então, muito assim, números. já basta, né, Shirley? Já basta de você ter abdicado a sua vida inteira é, É, por conta da situação financeira, que a gente sabe que viver de poesia é muito difícil, viver de arte, viver sim, de escrita é muito difícil, mas, assim, tem que ter coragem. Esse é um tem, grande exemplo que você está nos dando, porque é preciso coragem, porque a vida, independente de religião, a vida é uma só. sim, Essa vida, Shirley Ferro, essa vida é uma só. Se tem outras, não sabemos, mas Você essa já é uma só. Dedicou 60 anos, né? Não 60, mas assim, uns 50 e poucos anos para algo que não era seu, que não era o que você queria. é, Então, você, aos 60 anos, dizer basta, enfrentar a família, enfrentar, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, não é fácil. não, E falar, eu quero, eu preciso viver o meu sonho, viver o meu talento, é muito corajoso. Mais uma vez, parabéns. Pode continuar, desculpa, só um obrigada. parênteses. Eu, tá certo. Eu sempre falo assim para as pessoas, nunca é tarde para você realizar seu sonho. Então, pessoas que não sabiam que eu escrevia ficaram admiradas. Falaram assim, nossa, mas em um pouco tempo você teve uma carreira meteórica na poesia, né? Eu falei, gente, é pouco tempo, 50 anos só, né? 50 anos, então, Sim, simplesmente eu estava no anonimato. sim. E aí eu fui participar de para receber um diploma do Outubro Rosa, embaixadora do Outubro Rosa, porque eu faço meus trabalhos com pessoas com câncer, né? Eu faço um trabalho voluntário via Meet há 4 anos, né? Onde eu aplico globoterapia online, eu faço meditação e relaxamento com as pessoas que estão em quimioterapia, né? Não conheço ninguém que está lá no grupo, só conheço online, mas eu tenho pessoas que já se curaram e estão ali comigo, tá? Toda quarta-feira estão comigo. É um trabalho assim Que maravilhoso, maravilhoso. né? Sim. E quando a gente fala assim, eu vou largar o emprego certo, a aposentadoria eu vou deixar lá para frente, eu vou realizar meu sonho, realmente tem que ter coragem, né? E eu fui convidada para receber como embaixadora do Outubro Rosa. E lá tinha. Eu estava conversando com uma pessoa do lado e era o dia da poesia, né? Antes de distribuir os diplomas, estavam alguns institutos lá falando sobre literatura. E de repente eu ouvi uma pessoa declamar Clarice Lispector, né? Uhum. E aquilo me tocou tão profundamente, né? A voz dela parece que entrou direto dentro de mim, né?
E falei, como é que eu vou conhecer essa pessoa? Nisso, terminou o evento, e aí eu tentei chegar perto dela, não consegui. Ela era presidente do Instituto Olhar da Língua Portuguesa no Mundo, Neusângela Souza, escritora, tem editora. E aí eu tentei chegar, não consegui, mas cheguei do lado da pessoa que estava ao lado dela e perguntei se conhecia. E ela falou para mim assim: Ah, ela vai no meu programa quinta-feira, assiste. Eu falei, tá bom. E eu assisti o programa e essa pessoa falou, deixou aberto para quem quisesse falar com ela sobre poesia, podia mandar mensagem. E eu mandei uma poesia e ela ficou encantada. Ela falou, mas você tem outras? Eu falei, tenho várias. E comecei a mandar poesias para ela. Ela falou, vamos escrever um livro? Eu falei, tá pronto o livro. Eu só não tive coragem, porque é muito difícil, né? Você É, encarar assim, é, vou publicar um livro, será que vai ter aceitação? Aí sim. você começa, a poesia não vende. Então Uhum, começou várias, sempre tem os dons, né, quando você fala. sim. E essa pessoa me deu a maior força. Eu publiquei o primeiro livro, na verdade, em meio a uma situação muito triste, porque meu marido tinha sido diagnosticado com câncer, estava já num grau muito avançado, né, com poucas chances de sobrevivência. E eu fui para Mato Grosso para que ele se tratasse em Jales, que é bem pertinho, eu tinha família lá. E ele teve um tempo, ele ficou bem mal mesmo. E ele falou assim para mim: publica teu livro, porque desde que a gente namora, começou a namorar com 17 anos, você fala que um dia queria publicar um livro, era teu sonho. Então, publica porque eu quero estar vivo e vê-lo, né? E fizemos o livro Gotas de Amor em Poesia, a toque de caixa, né? Sim. Porque já estava com ela, eu só não tinha, eu já tinha mandado, já ia publicar, só que aí veio a doença dele, e aí eu parei a vida, né? Eu Sim. parei a vida, fechei minha casa e fui para Mato Grosso para cuidar dele, né? Que é este livro, né? Muito E a bonito. capa dele é uma foto eu em Mato Grosso, na Nossa, estrada, bem original. né? E eu tirei a foto com o meu celular, não mexeu em nada, né? Eu falei, eu quero totalmente a foto, se tiver, mas ela estava em boa resolução, deu para fazer, Que bom. né? Uhum. E lançamos o livro lá e foi. Eu lancei de lá, via online. Na primeira hora do lançamento, eu vendi 70 livros. Então, eu falei, nossa, que maravilha! Né? Deu Eu certo. acho que eu dou para coisa, né? Sim, nossa, parabéns, que sucesso, Sabe? que E foi bom. feita. E Isso assim, foi, este isso foi em que ano? 2023 2023, que foi ontem, né? Foi, pois é, foi ontem. foi Nossa, que ontem. lindo, parabéns. Foi algo assim inusitado. Foi vendido 200 livros muito rápido, muito rápido. Que bom. E aí, como eu nunca parava de escrever, já ia escrevendo, né? Foi Sim, dessa material forma que não que, falta, né? não falta, né? Material não falta. Shirley, então, já que você comentou conosco sobre esse fato importante de ter feito essa transição de profissão, tomado essa decisão, se você puder compartilhar conosco rapidamente, assim, os pontos mais importantes que te levou a tomar essa decisão mesmo e falar, realmente eu vou arriscar. Como que foi isso? Você pode compartilhar conosco? Olha, eu acho que foi na pandemia. Acho que foi na pandemia. Inclusive, eu estava fazendo terapia, Sim, porque eu estava numa situação que eu já tinha perdido 60% da família com a Covid. sim, Então, eu estava entrando em parafuso mesmo. E eu comecei a fazer terapia e eu escrevi uma poesia para terapeuta. Nossa, mas ela amou a poesia, ela falou: você tem que escrever, você tem que escrever, você tem que escrever. Então, aí nesse momento eu comecei a tomar a decisão que sim, me tornaria uma escritora e uma escritora de verdade, né? sim. E
quando eu peguei meu livro pronto, meu marido fez a quimioterapia, vim para São Paulo para fazer o lançamento. O lançamento foi muito restrito, com a família e poucos amigos, porque ele tinha feito a quimioterapia, não podia estar muito exposto, né? Entendi. E a partir dali, no dia que eu peguei o livro na mão, teve todo esse oba-oba, um monte de elogio, eu me senti um pouco frustrada, porque eu pensei assim, nossa, escrever um livro de poesia não pode ser só isso. Vende, faz sucesso, publica, põe o dinheiro no bolso e legal, né? Tinha que ter algo a mais. Como eu já trabalhava com os pacientes, eu fiquei um ano dentro do hospital, eu dava palestra, eu recitava para os pacientes lá em Jales, para que não pirasse enquanto meu marido estava lá internado fazendo químio. Eu comecei a recitar minhas poesias para os pacientes dentro do hospital. E aí, cada vez eu era mais requisitada nas alas, né? Uhum. E aí foi onde surgiu a ideia de vol- fazer a poesia realmente voltada para a cura, né? O segundo livro, que é o Reflexo da Minha Alma, que teve o prêmio pela ANS, ele foi praticamente escrito dentro do hospital, né? Ele praticamente foi dentro do hospital. E tem 140 poesias, né? Não é pouco. Não, nossa, bastante. É um Não trabalho é de uma pouco. vida, né? Trabalho de uma vida. E isso foi me assim, cada vez que eu estou escrevendo um livro, eu já estou pensando no próximo. E eu Sim, fui convidada, e para sair este livro que nós estamos falando, A Essência Não Tem Deficiência, vou resumir rápido o que me tocou escrever isso. Primeiro, eu quase perdi minha visão. Eu fiquei praticamente 2 anos dependente, com baixa visão, porque eu tinha um problema que desconhecia até encontrar um oftalmo que salvou minha vista. É, a família da minha mãe, a maioria terminam cegos, oh, né? A maioria das minhas poesias, inclusive, são para deficientes visuais, né? E eu passei por isso e senti na pele o que é não enxergar, o que é depender dos outros. Eu, eu achava só que era o óculos, porque eu usava 8 graus. Então, era algo bem forte, e com 8 graus eu já não conseguia reconhecer uma pessoa a 3 metros. Aí comecei a levar tombo na rua, não consegui mais dirigir, e só trocava um óculos e nada, até um dia que a minha vista, eu já não enxergava quase nada, e tudo que eu enxergava era amarelo. E oh, descobri, fui para o pronto-socorro e entrei em cirurgia de imediata. A minha íris estava fechando, né? E a íris fechando é irreversível. E meu nisso, Deus. todos da família só descobriram, a partir do meu caso, os outros conseguiram salvar a vista, porque é muito difícil descobrir. É um problema genético onde a, a íris perde a elasticidade e ela fecha. E ela não pode fechar, Uhum. né? Ela fechou, é irreversível, não tem mais, não tem o que fazer. Nossa. Então, eu tenho alguns primos, né, o pessoal da minha geração, que são netos da mesma avó, né, que perderam uma vista, e outros que perderam as duas. Chega na fase dos 60 anos, né, Acontece. e isso me tocou muito. Isso, além de acontecer comigo, na mesma época, tinha uma priminha com 7 meses que foi diagnosticada com retinoblastoma, né, o câncer de vista. E ela Nossa. perdeu as duas vistas. Com 1 ano e meio, ela perdeu as vistas, ela tem olhinho de vidro, e ela Nossa. chama-se Manuela, e é uma alegria em pessoa, né? Então, eu comecei a escrever, aí escrevi poesias para ela, comecei a escrever poesias para ela,
E ela, é, e assim, através de todo esse diagnóstico familiar, eu fui convidada a fazer parte do Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. É online, onde eu entrei como pilar de literatura e tive contato não só com os deficientes visuais, mas com autista, Down, cadeirantes, né? Todas as deficiências. E eu entrei para ensinar poesias, recitar para eles e ensiná-los a recitar. E depois consegui que eles fizessem poesias junto comigo, Nossa, criasse, né? sensacional. Meu É, Deus. Quanta coisa então, boa. Quanta. falaram, Pode falar. falaram para mim que era impossível eu ensinar um autista a fazer uma poesia, que eu levaria meses. Eu falei, eu vou levar 2 horas, podem contar no relógio, né? E o que que aconteceu? Eu, como eu tenho a prática de fazer relaxamento, meditação, eu fiz a mesma coisa com eles. E assim, nem tinha terminado a meditação, eles já estavam. Que hora que a gente começa? Que hora que a gente começa? E fizemos, e É, fizemos a poesia ali sim, online, né? Foi uma vitória muito grande, porque eu acho que através do amor você sim, alcança tudo, com certeza. né? Que história linda. Muito obrigada por compartilhar conosco essa trajetória maravilhosa. É um grande exemplo, é um incentivo para nós também. E para termos um olhar também diferenciado para essas pessoas, né? Eu ia fazer essa pergunta, mas você já se antecipou, a respeito de o que te motivou, né, para escrever esse livro voltado exclusivamente para as pessoas com necessidades especiais, né? Então você já respondeu essa pergunta, e aí eu gostaria que você compartilhasse conosco aqui como que foi a trajetória de publicação desse livro, né? Como quais foram as A dificuldades, ideia. desafios que você encontrou, se você apresentou para alguém, ou se te descobriram, ou se você foi em busca de conseguir publicar o livro, como que foi essa trajetória? Foi assim, a primeira ideia era fazê-lo todo em braille. Então, para fazer em braille, aí as pessoas falavam assim para mim, vai nos institutos, eles fazem, né? Comecei a entrar em contato com os institutos, e assim foi uma grande decepção, porque, na verdade, a resposta que eu tinha, poesia, não temos muito interesse, mas em livros didáticos, né? E livros de literatura, né? Que seja usado para estudo mesmo, durante a vida escolar, né? Mas você Sim. manda para mim. E eu falei, mas como funciona? Vai passar por uma comissão, se aprovado, você abre a mão dos direitos, nós rodamos aqui e vendemos os livros. Aí eu falei, não, o livro não é para ser vendido, é para ser doado. O projeto é doação, para que todos tenham alcance, né, a esse Sim. tipo de literatura, né? E aí fui em algumas TVs digitais, né, para que eu pedisse patrocínio, nada. Comecei a ir atrás das pessoas que comentar com as pessoas dos saraus que eu trabalhava, que eu me apresentava. Alguns olharam isso como uma mina de ouro, né? Não, teu projeto é maravilhoso, vamos ganhar muito dinheiro com ele. Não. Aí as pessoas até falavam, você não precisa de dinheiro? Eu falei, preciso. Não nesse, eu vendo qualquer livro meu, mas esse não, esse é um projeto social. E eu quero que seja alcançado pelos deficientes visuais e auditivos, né? E aí ficou engavetado, porque eu não conseguia, né? Até que eu fui me apresentar, fui receber um prêmio, que graças a Deus eu estou sempre recebendo, na Câmara Municipal de São Paulo, e pediram para que eu declamasse. E eu declamei a poesia,
E quando falaram lá do currículo, e tal, tinha pessoas conhecidas e muitos desconhecidos também. E quando falaram o currículo, falaram de eu ser sobrinha neta do Graciliano Ramos, que termina chamando a atenção, né? E terminou o evento, veio um senhor, muita gente veio pedir para tirar foto, e tal, né? Veio um senhor e falou: Nossa, eu amei sua poesia, eu também trabalho com inclusão. Falei: Que bacana. E aí ele pegou, tirou um cartão do bolso e falou: Me liga para a gente tomar um café. Peguei o cartão, nem olhei quem era, guardei o cartão e dei meu cartãozinho da revista para ele. Sim. Cheguei em casa, falei para o meu marido, falei: Nossa, me deram tanto cartão, mas esse aqui me chamou a atenção, porque é alguma coisa do Estado. Mas tirei e olhei, dei para ele ler. Aí era o secretário de Estado do governo de São Paulo, né? Responsável pela Secretaria de Inclusão no Estado. Aí eu falei que Deus já está abrindo as portas, né? Sim. Ainda falei: será que ele vai me atender? E passei um e-mail, aguardei, entraram em contato comigo, marcaram a reunião. Neste dia ele pediu desculpas que ele não estava, não poderia estar, mas estava o assessor dele e todas as pessoas responsáveis, né, que Sim. trabalhavam com ele. E eu senti aqueles 5 homens olhando para mim e perguntando o que que uma mulher quer com poesia com a gente, né? O que que ela quer de nós, né? Sim. E aí eu fui falando que eu tinha o livro e gostaria que este livro ainda não tinha sido publicado, porque eu queria que este livro fosse feito em braille e distribuído nos institutos, né? E que eu tinha consciência do quanto era caro, né? Aí eles perguntaram por quê. Eu falei: porque minhas poesias são voltadas, né? Muitas para os deficientes visuais, e não tem livro de poesia em braille. Essa é é o que eu venho lutando, para que eles tenham acesso. E aí, você tem, mas era bom alguém declamar, gravar. Eu falei: não, todas as minhas poesias são feitas em áudio. Eu vou lhe mostrar algumas poesias para que ouçam, e depois vocês entendam o que eu quero, qual é o meu trabalho. E eu coloquei para que eles ouvissem a poesia eu acho que é sobre falar com o coração, né? Como o cego fala, ele vê com o coração. E eu Uhum. pus ele para ouvir essa poesia. Outra poesia que é O Mundo Silencioso, que é dos autistas. Pedi para ele ouvir dos cadeirantes, do deficiente. Eu sei que tinha uma pessoa nessa reunião que as lágrimas dele pegou na mesa, Nossa. né? E era o cara que decidia. Ah, então você Quando eu, acertou o coração certo. quando eu terminei, todos eles falaram: que coisa mais linda, nunca vimos isso, porque as pessoas vêm aqui pedir, ninguém vem para doar, né? E já começamos já a acertar os detalhes, como seria feito. Ele ia fazer já tentar fazer um boneco das primeiras páginas do livro, para que passasse, porque lá tem muitos deficientes visuais, para que eles vissem se estava correto. E aí não deu certo. Não deu certo porque eu nem sabia, mas existe 10 linguagens do Braille. Então, é, a máquina que eles têm lá dentro não utiliza pontos e vírgula. Então, a poesia perde o sentido. Entendi. Então, aí vieram com uma outra ideia que eu achei maravilhosa e muito mais acessível. Eles fizeram um cartão do tamanho do livro, com a capa do livro, mas em braille, Uhum. com um QR Code, com acesso em audiolivro para o deficiente visual e o outro em Libras, que está sendo gravado agora, para o deficiente auditivo.
Então, eu distribuo esse cartão, né? E qualquer um com celular tem acesso ao meu livro, todo o meu livro. Sim. Que bom, né? A gente ter essas ferramentas da tecnologia, né, Shirley? Para Sim, possibilitar tudo isso. e os deficientes visuais, hoje tem vários programas. Eu falo com vários deficientes visuais aqui pelo Zap, e eles têm a ferramenta, né? Então, eles conversam Sim, normal com a gente, digitam, né? Tem sim. as traduções para a gente. E converso. Esses dias eu conversei com o João Maia, é o único fotógrafo cego do país. Nossa. E ele vai estar na minha revista, né? E eu fiz uma poesia para ele. E aí ele ficou encantado, tal. Então, é isso que eu quero atingir. E com este programa, essa plataforma que vai ser online, gratuita, eu vou atingir 6,5 milhões de deficientes no país. Então, muito mais do que eu esperava. Uhum. Fora os que serão atingidos fora do país, né? Fora. Isso, isso. Então, e eu fechei agora estou fechando, isso foi com o Estado. O Estado não poderia imprimir o livro físico para mim, que é a segunda parte do projeto, onde eu quero distribuir em todas as escolas, no fundamental, né? Para que hoje sempre tem os deficientes nas escolas, Sim, né? com certeza, Um bastante. autista, um Down, um deficiente com baixa visão. E as crianças não estão preparadas para lidar com essas deficiências, Não. né? Nós, Elas não estão, e às vezes não, nem o professor. nós todos não estamos, né? Infelizmente há essa lacuna na nossa sociedade, né? Eu sou professora das séries iniciais e a gente tem muitas crianças com necessidades especiais na escola e muitas vezes não sabemos como lidar porque isso não é ensinado no curso de pedagogia. Sim, Se você quer aprender, você tem que fazer, né, cursos, pós-graduação, cursos de extensão, para aprender a sim, lidar com essas crianças. E, sim. e também, né, ultimamente a gente tem sido descoberto muitas deficiências. Então a gente não tá acompanhando mesmo esse processo. Tá É, difícil, porque cada um tem a sua necessidade, cada um, tirando as que a gente já conhece, né? Que é a visual, auditiva, essas tudo bem, porque a gente já sabe lidar assim, mas não tem ambiente preparado, né? O ambiente não está preparado para essas pessoas. Muitas vezes a gente encontra nas escolas muitas escadas, da dificultando o verdade, eu acesso. curti. Isso. Então, agora, Shirley, você pode compartilhar conosco algum poema que você tenha no livro ou outro poema? Fique à vontade para compartilhar conosco. Sim, dando continuidade, o que eu quero atingir as crianças dentro de sala de aula é através da poesia. Essa criança, a criança que não tem a deficiência, mas na classe dela tem um menininho autista, né? Certo. Então, através desta poesia, ela lendo para a classe, eles vão entender o mundo dele, tá? Chama-se Mundo Silencioso. Não me abrace, não me toque, não fale alto, não grite, por favor. Meu mundo é feito de um silêncio doce. Os barulhos me assustam, causam-me temor. Não consigo contato visual, mas te vejo. Cada som, cada luz é uma explosão. Em meu próprio ritmo eu te percebo, que ressoa fundo no meu coração. Meu mundo é diferente, mas cheio de cor. Com paciência e carinho, podemos nos conectar, com nuances sutis no universo de amor, e juntos, novas formas de amar encontrar. Sou uma criança especial, com muito a ensinar. No meu silêncio, há um mundo a descobrir, sobre a beleza de simplesmente aceitar, onde a verdadeira essência de amor pode surgir. Nossa,
Olha, profundo, hein? E com É, porque, certeza dá para perceber o quanto você se colocou no lugar para sim, poder escrever, descrever esse sentimento tão maravilhoso, de forma tão é, maravilhosa, né? porque eu imaginei, quando eu construí esse poema, eu imaginei, por exemplo, as pessoas que não desconhecem que o autista não gosta do toque, né? Ele tem medo, assusta ele, barulhos. Você chegar e abraçar é a morte para eles, né? Sim, Eles entram em crise se você do nada, se não conhece, você chega lá, abraça e aperta, né? sim, Então, se dentro da escola tem uma criança, tiver uma criança como era eu, de abraçar, né? Eu desconhecia. Então a criança chega, vai lá e abraça, aí ele empurra. O que que vai acontecer? Ela não vai mais chegar perto dele. sim, E os demais que assistiram aquela cena não vão se aproximar dele. Então ele vai ficar isolado. sim, E a partir do momento que eles compreendem, através dessa poesia simples, né, porém profunda, o universo dele, então ele vai aprender a lidar com ele, com essa criança. Então, essa é a verdadeira inclusão, né? sim, Então, a gente tem que plantar isso dentro das escolas, do ensino fundamental, né? Que é onde está gerando ali a empatia que os colegas estão crescendo, estão vindo de um ano para o outro, né? Então, sim. eles conseguem compreender este universo. Sim. Então, essa é a ideia. Eu concordo com você, essa questão de iniciar nas escolas é extremamente importante, mas assim, vou deixar aqui para você a minha experiência dentro da escola, Sim. porque dentro da escola a gente faz um trabalho muito bom, né? Mesmo sem ter formação, às vezes, mesmo nós tentamos fazer o que é possível dentro das Sim. possibilidades. Mas eu vou um Uhum. pouquinho além da sua fala em relação a esse tema, porque eu acho que precisamos colocar para a sociedade. Porque dentro da escola a gente faz esse trabalho, existe esse trabalho dentro da escola. Hoje eu posso falar Uhum. para você, eu estou aqui em Sorocaba, nós fazemos o trabalho de inclusão dentro da escola. Não é fácil. Não vou falar para você Imagina. que tá perfeito. Não tá. A gente está tentando e a gente está tentando fazer essa inclusão. Estamos tentando, nem vou falar, né, que está sendo feito. Na verdade, nós estamos Uhum. tentando diariamente. Só que, Shirley, eu vou te falar. Quando sai do portão da escola para o mercado do bairro, para um ônibus que aquela criança vai pegar. A sociedade não está preparada para receber Não. essa criança. Não é só a criança que não é especial, ela recebe muito bem as crianças especiais. Mas Sim, o sim. adulto lá fora, as pessoas lá fora não estão preparadas para lidar com essa criança. Então existe muito conflito, né? Então muitas vezes a criança ela tem uma dificuldade de ser inserida quando ela vai no mercado, do bairro dela mesmo, quando ela vai caminhar na rua, porque ela tem as crises, se é uma mãe, um pai que não tem um automóvel, que precisa andar a pé, que precisa andar de ônibus. Então, assim, eu tive um aluno, no caso assim, ele era gêmeos, os dois Hum. autistas, a mãe não tinha veículo, não dirigia, a mãe assim muito batalhadora, muito demais. Eu olhava para ela e ela assim forte, levava os meninos na terapia, levava para a escola e sempre assim dando a mão para um lado tudo do outro. Gente, não é fácil, né? E ela sempre dividiu comigo assim as dificuldades que ela tinha quando ia levar os meninos nas terapias porque, né, não tem automóvel, tem que ir de ônibus, o barulho, aquela coisa toda, as dificuldades que ela tem. Então, assim, o seu livro, é, ele vai começar pelas escolas, você conseguiu esse projeto maravilhoso, que eu acho que precisa estar nas escolas mesmo, com certeza, não tenha dúvidas, mas temos que divulgar para todos, para toda a sociedade. Sociedade, né? Para a É. sociedade, para iniciar uma discussão profunda, né, que chegue lá nos governantes, que chegue nas políticas públicas, porque assim, só vira lei, mas não tem. É uma lei, é lei, lei, tudo lei. Mas é uma lei que não é Uhum. praticada, né? A gente É. percebe que no dia a dia não é funcional.
As pessoas estão despreparadas e quando se deparam com alguma criança com necessidade especial em crise, no caso do autista, elas ficam assustadas porque não sabem lidar mesmo, né? Não Uhum, estão preparadas para lidar. Então é preciso o quê? Falar sobre o assunto, as pessoas entenderem o que que acontece com essa criança, por que que essa criança fica desse jeito, como agir se a criança estiver assim em crise, como ajudar a mãe, como ajudar a família, né? Então, eu acho que são discussões que a gente tem que trazer para a sociedade em si, né? Porque sim, muitas vezes a sociedade está despreparada para essas crianças, essas pessoas, né, com necessidades sim, especiais. Todas elas, é que você entrou no autismo, é, mas é, todas, né, na todos. verdade, todas as pessoas, tá bom? E eu fui convidada para dar uma palestra, falo palestra, mas na verdade é a palestra com a poesia, né? Sim, Numa escola onde começou a receber muitos alunos da inclusão, e teve uma mãe que foi pedir para tirar a filha dela, que ela não queria que convivesse. Quer dizer, um absurdo, né? Os pais não aceitam também, sim, né? sim. E aí pediram que eu fosse fazer uma palestra com este livro para os pais, com as poesias, né? Porque é o que você falou, educar o adulto, a criança ela aceita sim, com Sim, facilidade, porque ela não tem julgamentos, sim, pré-julgamentos dentro exatamente, dela, né? exatamente. Sabe? Então é isso. Bacana. É, é, eu falo que vai ser assim, a gente tem que começar por algum lugar, Sim, né? sim, Sabe? com certeza. É, eu já vejo os cartões, assim, eu falei assim, eu já vejo os meus cartões nos ônibus, no metrô, Isso sabe? mesmo, A, exatamente. a Tem que ideia é isso, espalhar, para eles tá na cidade, isso em tá na todos os cidade, lugares, exatamente. né? Todo mundo tendo acesso a esse Sim, trabalho. E para quê? Para que façam as pessoas refletirem. As pessoas têm que refletir sobre isso, têm que buscar informação, têm que buscar saber lidar com essas saber pessoas, lidar. porque elas estão aí, e está cada vez mais, né? As crianças estão vindo cada vez mais com necessidades especiais, e a gente precisa saber lidar com tudo isso. Essas crianças precisam sim ser inseridas de forma correta na sociedade, que a gente também consiga saber lidar com tudo isso, né? Porque O não. respeito, né? É o Isso, um respeito, respeito. né? A É o respeito. família, né? Porque a família a gente, que nem eu sempre falo, né? Nós, professores, a gente fica um período com essas crianças, mas os E o resto pais do tempo, ficam né? exatamente a vida inteira com essas crianças e que depois se tornarão adultos e a sociedade a gente vê cada vez mais despreparadas para isso, né? E é algo que a gente não tem como mudar, né? A gente percebe que só vai crescente, né? Então a Sim, gente precisa refletir muito sobre isso e levantar muitas discussões para que realmente haja algo efetivo, né? Sendo que seja é, feito algo mesmo para melhorar sim, esse quadro, né? Shirley, com certeza. para a gente dar continuidade aqui, eu vou pedir para que você, diante de tudo que você já falou, já explicou, já falou sobre as inspirações que você teve para escrever esse livro, né? E, inclusive, você passou por situações também que fizeram você refletir a questão da visão, a questão familiar também das outras pessoas que também têm problema de visão na sua família. O seu marido também que tem esse problema agora, que está em tratamento com câncer, né? Não sei se ele ainda está em tratamento. É, ele está em tratamento ainda? É assim, né? Os médicos de Jales dizem que ele é um milagre, né? Uhum. Ele está em tratamento, sim, porque é pro resto da vida os Sim, tratamentos, sim. né? Mas eu já fazia o trabalho com o pessoal com o grupo de câncer, né? E sempre fui a cuidadora dos doentes com câncer da família, né? A gente veio com uma missão, né? Sim, Então, verdade.
E meu marido ele foi diagnosticado, quando descobriu o câncer, já era último grau terminal. Então, você imagina o choque, né? São Imagino. Paulo não conseguimos tratamento e conseguimos, com a graça de Deus, muito rápido, no Hospital do Amor de Jales, que é o mesmo do de Barretos, né? E ali, a médica que atendeu ele, era uma situação muito grave mesmo, ele tinha um sangramento constante pela bolsa nele, né? E ele já não ficava de pé, ele não sentava, ele tinha que ficar deitado, em dor 24 horas. A médica falou para ele: olha, aqui não tem paciente terminal, aqui tem o paciente que nós vamos lutar para que ele, pelo menos, se estabilize, né? E isso já deu uma esperança para ele, e ele terminou. E naquele dia, porque é coisa rara, no dia da consulta ele ficou para químio, porque era gravíssimo. Ele não aguentaria mais 15 dias, né? E eu sou uma pessoa de muita fé mesmo, graças a Deus, né? E comecei a fazer os meus trabalhos de cromoterapia, o que eu falo para o meu grupo, que são 60 pessoas, né? O que eu falo para eles é que o remédio cura 50%, os outros 50% é a cabeça, e quem está do seu lado influencia muito, né? E sempre falei para ele: você não vai desistir, eu estou aqui. Eu falei: se eu ajudo um monte de gente, se eu não conseguir é, trabalhar com você, eu vou acabar com o grupo, eu sou uma fraude, né? E eu sempre falo isso para o grupo, né? E olha que ele foi, quando lançou o meu primeiro livro, que ele estava numa situação que ele achou que não ia chegar ao final do ano, ele terminou tendo assim uma. Teve um dia que ele ficou muito mal, precisei 3 vezes do PS com ele, e ele falou para mim que estava chegando a hora dele, né? E aí eu fui abraçá-lo, ele pediu para eu sair de perto. E eu fui lá fora e escrevi uma poesia chamada Deixa Eu Te Abraçar, que virou uma música que ficou 4 meses em primeiro lugar no Spotify, né? E depois dessa música, quando ele viu a música, ele se mostrou, toda vez que ele escuta, ele chora muito ainda, né? Mas ele falou assim: eu vou lutar. Ele falou: eu vou lutar. E graças a Deus, hoje, uma pessoa que tinha 18 tumores, ele não tem mais nenhum tumor metástico, isso não acontece, Sim, né? sim, A médica fala que só pode ser fé, milagre, ser tudo. O remédio ajudou, mas não tem reversão da metástase, né? E sim. ele tinha 18 tumores, não tem mais. E hoje ele faz um tratamento com uma quimioterapia estrangeira, que ganhamos a causa na justiça e ele recebe, que é muito caro, mas ele não tem reação nenhuma, ele trabalha, nós botamos a editora, eu passei o projeto da revista para ele, a revista está um sucesso, ele já escreveu 2 livros, né? Que Então, é bacana. assim, é o impulso de quem está do lado, né? Sim, E ele sempre fala que se eu não tivesse do lado dele com a força que eu tenho, ele não teria conseguido vencer. Então, quando a gente fala de dor, eu tenho uma experiência bem grande nela. Só que a dor eu transformo em poesia, e mesmo que eu fale de dor, eu falo sempre com amor e com fé, né? Tanto que eu tenho uma poesia num quadro A3 do Hospital de Jales que eu fiz para os doentes e pacientes lá, né? Que chama Amor e Fé. Então, é uma poesia que virou terapia dentro do hospital. que, Então, que maravilha, hein, Shirley? é o Nossa, trabalho, é o que... trabalho. Nossa, não tem nem palavras, assim, que trajetória maravilhosa, que histórias incríveis que você veio trazer para nós aqui essa tarde. Quanta experiência de vida, quanta luta e expressão de força, coragem, com tudo que você trouxe para nós aqui, tanto da sua experiência de vida, quanto da sua experiência
com os pacientes que você trabalha. Então, eu só tenho a agradecer por você ter aceitado nosso convite, vindo compartilhar tudo isso conosco, porque eu acho que a vida, ela vale a pena ser vivida diante de trocas como essa que a gente fez agora aqui, que você trouxe para nós toda essa experiência e uma luz para nós, né, no fim do túnel. Tem tanta gente aí num túnel escuro esperando alguma luz aparecer, né? E as suas palavras, toda essa experiência que você trouxe para nós, sua poesia, veio trazer para nós nessa tarde uma luz uma Muito luz e obrigada. que temos que enxergar essa luz, buscar essa luz, acreditar, não desistir. Sim, E mesmo que dê alguma coisa errada, porque realmente não sabemos, mas o mais importante é a gente não desistir, é a gente lutar, é a gente é, erguer a nossa cabeça e ter esperança. E como você falou, né, quem está do lado, ela realmente as pessoas que estão do lado da gente, por isso que a gente tem que escolher bem as pessoas que estão ao nosso lado. Elas realmente, elas ou nos ajudam ou nos atrapalham. é, Então, é muito importante essa reflexão, eu acho, porque eu acredito nisso também. Muitas vezes a gente tem pessoas do lado da gente que só puxa a gente para baixo. E aí, realmente, assim, você já está numa situação difícil, e aí fica muito difícil você lutar. Mas quando você encontra pessoas assim como você, que leva para frente, que traz esperança, é, eu não sei se é psicológico, não sei o que acontece. Eu sei que realmente algo bom acontece, porque energia boa atrai energia boa é, e assim vai. A gente vai realmente um contagiando o outro, né? Com toda essa energia positiva, essa energia boa. Então, sim. Eu, assim, gos- pode falar. eu gostaria de ler uma poesia Sim, da criança de Down, certo. como que ela falando, tá? Então vou lá. Por que dizem que eu sou especial? Todo mundo diz que eu sou especial, mas eu fico pensando no meu jeitinho. Será que ser especial é normal? Ou é só porque eu gosto de dar muito carinho? Será que é porque eu abraço demais? Ou porque rio alto sem ter motivo? Será que é porque eu gosto de cantar e danço com o coração bem vivo? Mamãe diz que eu sou feito de amor, que o meu olhar é cheio de luz. E eu acho tão bonito quando ela fala que o meu sorriso é um presente de Jesus. Mas eu sou só eu, com os meus jeitos, meus sons, meus pulos, minhas falas engraçadas. Gosto de todo mundo por igual, até quem passa por mim e não fala nada. Se ser especial é gostar de abraçar, então todo mundo podia ser assim, porque um abraço é um presente quentinho que faz florir amor dentro de mim. E fazer carinho é coisa séria, viu? É como dizer eu te amo com a mão. Talvez eu seja especial, sim, mas todo mundo é de algum jeito dentro do coração, Nossa. Lindo, 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 maravilhoso. Nossa, que poema lindo. né? Gente, e é assim mesmo, né? Eu tive um aluno com síndrome de Down e ele era tão carinhoso, tão carinhoso, tão carinhoso, que você, Eles quando são, né? você leu, você começou a ler e descreveu, já veio ele na minha cabeça já. Faz tempo já que ele foi meu aluno, foi em É, 2017. nossa, E assim, que empatia, né? Que coração, que coisa linda que você tem de se colocar no lugar do outro, de conseguir descrever tão é. profundamente o que as pessoas sentem. Essa é a verdadeira poeta mesmo. Essa é a verdadeira. Eu gosto de falar que é poeta, tá? Eu não sei se você prefere poetisa, É mas poeta mesmo. Eu gosto de poeta mesmo. sinceramente, eu acho que nós, mulheres, também somos poetas. É. As E pessoas falam em compaixão, mas não sabem o que é compaixão, né? sim, Compaixão é isso, você se colocar no lugar do outro.
Eu sempre falo, quando alguém fala assim para mim, eu não vou visitar tal pessoa no hospital porque eu não gosto de hospital. E aí eu na hora eu falo, porque você é uma pessoa muito egoísta, porque você se preocupa muito mais com a sua dor, o que você vai sentir entrando dentro do hospital, do que aquele doente que precisa da tua visita. Você não está Sim, preocupado com ele, você está pensando em você, né? Porque quando você preocupa com o outro, você vai, sabe? Você cuida, você fica junto. Eu tanto faz se é da família, se não é, se eu conheci ontem, se precisar de mim ficar no hospital, precisar cuidar, eu estou sempre pronta, né? Então, isso nasceu comigo, tive uma família desta forma, sempre um ajudando o outro, né? sim. E cresci com pessoas vindo do Nordeste se tratar no Hospital das Clínicas, na minha casa, onde todos os dias via, todo mundo ajudava um pouquinho, né? E eu sempre ficava ali fazendo carinho, né, neles, né? Então é isso. Deixa eu recitar mais uma Sim, poesia que fica à é para vontade. o deficiente auditivo. Falo com as mãos, escuto com os olhos. Todo mundo fala com a boca, mas eu falo com as mãos. Faço palavras que dançam no ar, como borboletas em manhãs. Às vezes me perguntam baixinho: Você me escuta assim? E eu respondo com um sorriso: Porque escutar também tem outro fim. Eu escuto com os olhos atentos, com um toque leve no chão, sinto o som do peito batendo, sinto o amor como canção. Quando o mundo fica, quando o mundo fica quieto para mim, eu escuto o que os olhos não veem. Vejo carinho no olhar da mamãe e alegria quando alguém me entende bem. Falo com gestos, risadas, abraços e entendo tudo com emoção, porque o som mais bonito que existe é o som do coração. Se você quiser, posso te ensinar. Abra a mão, sorria e vem. A linguagem da alma é universal e todo mundo se entende bem. Nossa, sensacional, muito bom, uma melhor que a outra. E como você faz uma leitura assim que descreve bem também, você é ótima para fazer essa leitura, viu? É, Tem que gravar também audiobook. eu Audiobook. Tá estou fazendo? fazendo dele, eu estou fazendo Audiobook. ele. É, eu Bom, faço de madrugada, né? E assim, o recado do livro, né? Ele está na sim. primeira poesia, que é o título do livro, que é um recado geral, mas em poesia, tá? É assim, a essência não tem deficiência. Nas cores do mundo há mil caminhos, cada ser com um jeito de andar. Uns falam com gestos, outros com os olhos, mas todos têm muito a ensinar. Há quem escute o silêncio da vida e quem veja com o coração. Há quem precise de mais tempo, mas tem amor de sobra na mão. Neste livro não há diferença que apague a beleza de alguém. Aqui cada alma é estrela acesa e cada página é de um ser que bem tem. Bem-vindo ao lugar do afeto, onde o respeito faz morada. Aqui a essência brilha forte, mesmo que o corpo diga quase nada. Não falamos de limitações, mas de mundos a descobrir, de abraços que vencem barreiras, de mãos que ensinam a construir. Porque a essência é pura e livre, não conhece exclusão ou rejeição. Ela dança em cadeiras de rodas, ela sorrir em qualquer condição. Então, entre devagar com ternura, abra os olhos do seu coração, pois deste livro todos têm voz, e o amor é a nossa canção. Então, é o que diz o livro, Essa é a mensagem do livro, né? é a mensagem do Parabéns. livro, né, Parabéns. que eu quero que, se Deus quiser, tenha um alcance aí a todos, né, e Sim, que até possa inspirá-los, né, a escrever também sim, através disso, porque às vezes eles mesmos não se olham, porque ninguém, por exemplo, eu não tenho, eu tenho, por exemplo, uma garotinha
deficiente visual. Então, eu posso falar para ela, ela me entende, né? Uhum. Mas eu não tenho, por exemplo, na família algum deficiente auditivo, né? Mas se eu declamar para ele como eu vejo uma pessoa traduzir por Libra, ele vai se amar mais, ele Sim, vai se reconhecer ali dentro da poesia. com Então certeza. essa é o meu desafio, é o meu É, desafio. essa sua linda e maravilhosa mensagem. Obrigada. A grandeza de nós escritores, e no seu caso, de poeta, vai eternizar, o seu trabalho vai ser eternizado, né? Deus me ouça. Então, assim, ele vai ultrapassar a sua existência. Então, isso é muito bom. É um trabalho, assim, que vai ficar para sempre, né? É, Essa é a grandeza, eu acho que de escrever e publicar um livro é uma das maiores grandezas, é saber que vai ser eternizado. A gente não é eterno, nós não somos, mas o sim, nosso trabalho será eterno. Shirley, muito obrigada pela sua presença. Desejo muito sucesso. Nós do Movimento Café com Poema Sorocaba desejamos muito sucesso. Para encerrar, quando que vai ser o lançamento do livro? Já vai tem ser no alguma data? Sarau, sim, dia 14 de agosto, no Certo. Sarau da Inclusão, onde se apresentarão só deficientes, tá, com as suas artes. Temos balé de cadeirantes, nós temos pintores com a boca, temos cantores autistas, temos coral Down, né, que farão parte deste sarau. E será incluso e distribuído o livro e os cartões E qual nesse que... sarau, ali qual- no Memorial da América Latina, Em São Paulo? em São Paulo, São Paulo. no Museu da Inclusão. Então, Shirley, fica o convite para depois que você fizer o lançamento oficial, de você voltar aqui, falar com a gente, mostrar o livro para nós, falar como que foi esse sarau. Ele vai ser aberto ao público ou ele Vai, vai ser aberto? aberto. Aberto, Dependendo, não prometo, mas dependendo, eu gostaria de estar presente, acompanhar esse trabalho, que eu estou aqui em seria Sorocaba, é perto, maravilhoso. né? É, é, Se der, sim, eu gostaria de participar, de assistir, né, este evento. é, E aí, mas deixo o convite para você, tá bom? O que precisar de nós também, fica o convite para divulgar o evento, para divulgar o seu livro, porque eu acho que, muito como eu obrigada. falei, nós precisamos dessa representatividade, nós precisamos falar sobre esse assunto, nós precisamos de pessoas que tenham essa empatia, essa compaixão, como você falou, pelas pessoas com necessidades especiais, tá? Parabéns, Muito parabéns, obrigada. parabéns, Muito parabéns, obrigada. parabéns e muito sucesso para você, tá? E aí agora eu vou deixar para finalizar você mostrar os seus livros, mostrar o seu Tá, espaço, tá bom? E também as suas tá redes bom. sociais, onde que podem encontrar os seus livros, onde que as Então pessoas podem encontrar. vamos para a rede social. @poetisa com Z da Luz oficial. Esse é o meu Oficial, Instagram, certo? né? Meu Face é Shirley, Shirley, Shirley Ferro, Shirley Underline Ferro, Tirando lá em tá? ferro, certo? É, as minhas fotos eu preciso mudar porque meu cabelo era na cintura. Eu raspei minha cabeça em setembro, quando eu tive a, essa resposta do meu marido, dele estar bem, estar recuperado, tinha feito uma promessa. Então, eu fiquei carequinha, agora que o cabelo está crescendo, Certo. né? Está com os Sim, cabelos e de chapéu. Eu só me apresento de chapéu, sim, né? uma Agora está marca, frio, estou de boi, né? A marca, uma marca. tá? Mas vamos lá. Então, meu primeiro livro, Gotas de Amor em Poesia, Lindo, pela OLPB Plus, foi meu primeiro livro que eu fiz por essa editora. certo. Meu segundo livro, Reflexo da Minha Alma, que foi praticamente escrito dentro do hospital, né? Que Uhum. fala muito da fé, da
cura, da força, né? Tem muitas poesias em homenagens, eu faço muita homenagem aos meus amigos, né? Então publico as poesias, e neste livro também tem a poesia que os autistas fizeram comigo, tá? Sim, sim, No Sarau, da Inclusão, né? bacana. Tenho um olhar de amor, tá? Este foi lançado dia 12 de abril, já esgotei a primeira edição e já lancei outra em seguida. Nossa, assim, ninguém para essa mulher mais, gente. Ninguém para. Não, Ela ligou o não. turbo. Este livro assim, é um xodó, sabe? Porque assim, ele fala de dor, sim, mas de uma forma muito, muito positiva, né? Sempre que todos nós estamos sujeitos, né? Ninguém veio aqui nós vivemos na Terra, né? Então aqui ninguém é anjo, ninguém é perfeito. Sim, Então vamos passar, né? Por essas turbulências, que é sim, sempre aprendizado, né? com Sempre certeza. aprendizado. Aqui é uma antologia que eu participei de um concurso de Portugal, tá? De Rui de Carvalho, e minha poesia foi selecionada. Eu tenho um diploma de honra, né, da poesia que eu fiz sobre a vida do Rui de Carvalho. Vamos lá. Aqui são coletâneas, letras e lutas. Aqui é Caridade e Amor, que fala bem, né, das minhas poesias, então eu entrei nesta coleção 2 vezes, Sim. né? Essa aqui são os 34 anos do movimento poético não, Sarau de Poesia da Vila Prudente. E eu participei dos 34 anos aqui, né? Eu tenho essa antologia Navegar, que é uma parceria de escritores brasileiros com portugueses. Ele foi lançado lá em Portugal, né? Nossa, bacana. Eu sou quem mais tem poesias desse livro. Eu tenho 30 páginas deste livro, Nossa, né? E aqui está a minha revista. O linda. primeiro número sou eu na capa, quando eu recebi a medalha no Festival de Poesia da Primavera de Paraty. Eu fui a primeira paulistana a trazer uma poesia desse festival, né? Parabéns. Então, e essa revista aqui eu dou as matérias são gratuitas, quem mantém a revista são anunciantes, tá? Certo. Então, para poeta, sarau, lançamentos de livro, então eu coloco as matérias aqui. Essa é a segunda revista. Essa pessoa, ela é presidente do Movimento Poético Nacional, do qual eu sou associada, vai fazer 50 anos o ano que vem, Movimento Poético Nacional, né? É um sarau maravilhoso, onde a idade média dos participantes é 85 anos. Nossa, que bacana. A Que maravilha. maioria, a maioria são médicos, dentistas aposentados que estão lá, né? Mas tem outros também. Mas o que eu acho maravilhoso é aquelas senhorinhas com 89 anos declamar sem ler. Eu falei, eu não tenho Nossa, essa cabeça, e sem eu, óculos, eu, fi- eu fico admirada também quando eu vejo, viu? Porque olha, eu não consigo né? também gravar, mas fica tão bonito, né? Quando é declamado Fica, o poema. Mas muito fica. bom, Shirley. Bom, aqui, deixa eu ver É, se dá para você ver. Essa é minha parede. Ela tem 2 poemas aqui. Um dos poemas é meu testamento. É meu testamento que eu fiz, então eu deixei aqui. E sim, outra eu escolhi ser amor, né? Mesmo que o mundo imponha 1000 barreiras, eu escolhi ser amor, né? Aqui, eu te mostrar, são meus diplomas os mais importantes, né? sim, O de cima é da Academia Mundial de Letra, onde meu patrono é o meu tio, Graciliano Ramos. sim. O segundo é me oficializando como vice-presidente da Academia de Alphaville. Acima, o pretinho é de Portugal. O segundo também é de Portugal, por poesias que eu participei de concursos. Deixa eu ver qual é o outro.
Ah, esse daqui é do prêmio lá de Paraty. Esse daqui é do Sarau da Inclusão, que eu recebi quando eu fiz a poesia com os autistas. Sim, parabéns. Aqui são troféus de qualidade Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui, vamos ver. Aqui. Esse é Chique. de revelação, que eu já recebi 2 anos seguidos. Esse foi deste ano, Revelação na Poesia. Esse de Prêmio Brasil de Escritora, pelo M6. E essas coisinhas, né? Nossa, que chique. Olha, em tão pouco tempo com tudo isso. Imagine se você tivesse começado lá atrás, hein? Ia ter que ser Não uma é? casa inteira só de livros, prêmios, certificados e tudo mais. Isso é um sucesso, um É, sucesso. mas eu acho que tudo tem o seu tempo, né?